puxando um pouco para a China, né? A gente tem visto, comentou que a gente tem visto um crescimento talvez mais fraco do que o previsto ali pelo governo, né? Um crescimento de 5%. Apesar disso, vocês estão comprados, né? Em bolsa da China. Explica um pouquinho da tese, caiu muito nos últimos tempos, ficou barato. Como que é o fundamento? Eu acho que a tese ainda é uma posição que a gente não tem tão grande na nossa carteira, mas é uma coisa que a gente está eventualmente analisando para aumentar. A tese surgiu, né, vindo de alguns fatores, né? Quer dizer, primeiro a constatação que a gente acha que a China, assim, a gente pode discutir bastante sobre isso aqui, o quanto a gente, né, acha pertinente ter em pauta, a gente acha que a China não vai para o buraco, né? Enfim, o país não vai para o buraco, e o múltiplo da bolsa lá está, assim, o menor da história, a história de décadas, assim, tá exatamente no low que teve, não sei, eu acho que, se não me engano, foi nos anos 90, algo assim. Exatamente nesse low ali, que é 7, 8 de PI. Inclusive, uma bolsa que tem, né, na sua composição ações de tecnologia, de empresas que têm alto crescimento. Empresas, sei lá, só para citar um exemplo, a Baba é uma empresa que, a propósito, é uma das grandes investidas do Warren Buffett. Ela vem apresentando um crescimento de lucros considerável e em função de aspectos idiosincráticos, proibição de investimento na bolsa, questões regulatórias que assustaram o mercado, etc. O que acontece é que essa empresa está com o PI caindo, né? Então, a gente acha que está chegando meio que num ponto ali que, né, um PI de 7,5, assim, genericamente na bolsa, quanto é o earnings yield disso, né, o inverso do PI? 13%, né? Algo assim. Quer dizer, então, assim, 13% para uma economia lá que, né, está com o juro caindo, a inflação caindo, sei lá, 2%, 3%, é muita coisa, né? É muita coisa para o cara ignorar aquilo, não investir naquilo, né? Empresas boas, com dinâmica de crescimento. A economia não precisa estar espetacular para você comprar uma bolsa com esse PI, entende? Então, é um pouco por aí, né? Quer dizer, a gente acha que o chinês... A maneira que o chinês enxerga, né, economia e tal, é bem diferente da gente aqui no Ocidente, né? Os caras têm um olhar para décadas à frente, né? E eles acham que eles não vão sair do buraco, eu acho que eles têm um pouco de razão nisso, sem investir em tecnologia, né? Eles não vão para frente só botando as pessoas para consumir, né? Eles querem usar o dinheiro para fazer coisas que tornem a economia deles, né, competitivas no longo prazo, né? Então, eles têm uma estrutura hoje para exportação que o México não consegue concorrer. Então, aquela história, vai botar tudo no México, tudo lá em um país eco da Ásia para exportar, não é verdade, não tem condição. Não tem nenhum país do mundo que tenha infraestrutura para exportar essa quantidade de manufatura com a qualidade, com o processo que a China tem hoje. Isso é um produto da visão deles de médio prazo de construir, né, esse diferencial na infraestrutura deles, né? Infraestrutura, você pode expandir esse conceito, não é só infraestrutura física, é infraestrutura de informática, de tecnologia, de um monte de coisa. Os caras estão investindo agora em produção, massivamente em produção de semicondutores e por aí vai, né? Quer dizer, o país que vai ser o país que vai realmente dominar e ser dominante no futuro vai ser o cara que é detentor da tecnologia, né? Do conhecimento tecnológico, não aquele que fica lá botando as pessoas para consumir, que lá a gente sabe que é um vento, né? Consome, daqui a pouco vai todo mundo endividado, aí faz o ciclo econômico, não vai para frente, né? A gente, aqui no Brasil, sabe muito bem disso, né? E hoje a única posição que vocês têm é em bolsa, né? Em bolsa é essa da China. Uhum. Tem outras posições, né? Em bolsa é essa da China. Né? A visão é de que, em termos de oportunidade ali, custo-benefício, é a melhor bolsa do mundo. Então. Exato. A gente pode discutir por que a gente não investe em outras, né? Por que não investe na Bolsa do Brasil? Na Bolsa do Brasil, por exemplo. Assim, a Bolsa do Brasil assim, tem algumas maneiras de explicar esse não investimento. Não quer dizer que a gente esteja... A gente também... Bom, é o que eu costumo dizer para a turma, quer dizer,
a gente pode fazer um desinvestimento, poderia estar fazendo um desinvestimento, que a gente vender as ações do Brasil. Então, a gente não está fazendo isso, então a gente está neutro, né? Então, vou justificar aqui, porque eu acho que não é uma aposta assim, exuberante. A gente gosta de entrar nas apostas que a gente fala assim, poxa, vamos ganhar 5 para perder 1, bota 1 de stop loss e ganhar 5. Não acho que é o caso da Bolsa Brasileira. Por que eu não acho que é o caso da Bolsa Brasileira? Eu acho que a gente tem a primeira discussão que a gente... Eu costumava falar isso para minha mulher, né, que é a Marília, que é super conhecida por aí. Ela falava assim, e ela também usou muito essa expressão, né, que é assim, poxa, o juro é a mãe da Bolsa, né? Quer dizer, a Bolsa nada mais é do que um fluxo de caixa descontado, né, de recebimentos, né, ligados àquelas empresas, né, e o juro é a métrica que diz o valor presente desses fluxos, né? Então, assim, se o juro no Brasil, e aí já entra uma discussão que a gente não teve aqui, mas eu estou trazendo, né, ele não vai cair tanto quanto nos Estados Unidos e na Europa, apesar de a gente estar na frente no processo, né? O Brasil já caiu, eles não caíram, né? No final das contas, eu acho que vai cair menos, né? Temos nominais, né? Nominais, assim, eu acho que o Brasil não vai para o patamar que estava antes da pandemia em termos de juros, né? E acho que a gente comentou antes do programa, não no programa, acho que eu não falei isso aqui no gravado, que é assim, a gente retirou do mercado de trabalho 2 milhões de pessoas com os programas sociais desse governo e do governo anterior, né? Governos que têm aí um aspecto, né, dessa coisa governos estão em 2 extremos assim, de linha de pensamento em termos de costume, mas que se encontram um pouco nessa história de um certo nível de populismo, né? Então, quer dizer, a gente tirou do mercado de trabalho, como em nenhum país do mundo aconteceu isso. As pessoas não estão com Bolsa Família e não querem trabalhar. Então, assim, aumentar a nossa taxa de participação vai ser um dever difícil, e se a taxa de participação não aumenta, vai ter um trabalho difícil de aumentar o desemprego, que torna difícil o desafio de fincar a inflação numa meta que é menor do que estava antes da pandemia. Diferente dos outros países, a gente até baixou a meta. A gente baixou a meta com uma dinâmica de mercado de trabalho bem mais complexa hoje. Aumentamos muito subsídios para as pessoas, né? Quer dizer, os programas sociais. Então, assim, se o juro não cai tanto, acho que ele cai. Até, isso está sendo precificado no mercado aí, pode ser possível, 9%. Né? 9%, pode ser, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é menos, é mais do que antes. A taxa, e como a nossa dinâmica da dívida também não é extraordinária, a taxa longa também não vai ficar não vai ficar inclinada em relação à curta. Então, vamos estar com taxas longas, né? 10%, um pouco mais, tal. Quer dizer, o juro real chegou a bater 3, né? Até menos. O longo está hoje quase 6, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 5. Não é? Então, assim, a nossa taxa de desconto não vai cair tanto. Certo. A dinâmica de crescimento é uma dinâmica que no Brasil depende muito do setor agro, como foi ano passado, e os spillover disso, né? Quer dizer, o agro em si é pequeno, mas tem muita coisa ligada ao agro que faz na prática com que o agro seja um vetor aí que causa muita diferenciação no crescimento para melhor ou para pior. Então, assim, tirando o agro, o que a gente tem ali que vai fazer? Tem toda aquela discussão, poxa, mas as reformas foram feitas 16, 17, estão batendo até hoje, será? Pode ser. Já que o nosso crescimento realmente, o potencial está aumentando, a produtividade aqui estava negativa durante muitos anos, será que mudou muita coisa isso aí? Eu não sei. Eu gostaria de pagar um pouco para ver, eu não sou tão otimista com o Brasil assim. Então, assim, o crescimento vindo medíocre, o juro mais para cima. E a Bolsa, que estava no percentil, ano passado bateu no percentil 5, 10%, em termos de valuation, mais barato que tinha, então estava extremamente barata. Sim. Quer dizer, Bolsa 105 mil pontos, 100 mil pontos, como bateu ano passado, estava ridículo. Você comprava porque estava ridiculamente barata. Você não precisava de muitos outros argumentos. Agora, com a Bolsa já no percentil 20, 25 em termos de valuation em relação à história, tá barato ainda, tá naquele 1/4 mais barato. Certo. Mas na ausência de uma dinâmica que é de juro caindo, crescimento subindo, esse 1/4 assim não é o ponto que eu gosto, que também me coloca na posição de querer vender bolsa,
Mas também não fico, assim, muito estimulado a querer comprar. Não sei se eu consigo te Falta um explicar gatilho bem. ali. Falta um gatilho, né? Tivesse no percentil 80, né? Quer dizer, super cara já, nesse contexto, talvez eu estivesse vendendo, eu estivesse desinvestindo na bolsa, né? Quer dizer, ficando short, mas também não é o caso. É o caso, a bolsa está no caso do que para nós é a maioria das coisas. Eu sou um cara assim, pouco interessante quando você pergunta sobre posições nos programas. Eu sou pouquíssimo interessante. Porque é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Eu vou ficar discutindo a maior parte das posições dos ativos, você vai me perguntar, o que você acha desse ativo? Eu vou ser raramente enfático com o ativo, de dizer assim, cara, compre isso aqui, faz isso porque é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque as melhores coisas do mundo, ou seja, fazer uma metáfora, aquela que eu costumo usar com a turma aqui, o par de ases, ele aparece quantas vezes? Poucas vezes. Então, assim, na maior parte das vezes eu vou ficar discutindo aspectos positivos e negativos daquela coisa, sem concluir que eu estou empolgado de fazer. Por quê? Porque eu acho que o jogo do mercado, o jogo da gestão, é você, né, ter muita paciência e para identificar aquilo que lhe parece o par de ases, né, que são poucos por definição, aquela aposta 5, 6, 7 para 1, sabe, que está tudo alinhado, você tem ali um fundamento se desabrochando, uma nova dinâmica macroeconômica desabrochando, um ativo que não está tão precificado assim, o mercado às vezes não está tão cheio, não percebeu tanto aquilo. Você junta aquilo, né, a posição técnica, o fundamento macro, o valor do ativo, aí está barato para aquilo, aí vai. Mas quantas vezes acontece isso num ano? 1, 2, 3 vezes? Então, se você me perguntar sobre 50 ativos, 47, eu vou te falar assim, poxa, cara, isso aqui é bom, porém não tão bom assim, entendeu? Então é um pouco por aí.